A Monique vendeu o filho dela. Já completou 2 meses, mais de 2 meses da morte, do assassinato, desse episódio triste sobre o menino Henri Borel. A gente relatou tudo aqui no canal. E o pai dele, Leniel Borel, esteve mais de 1 mês sem falar com qualquer veículo de comunicação. Passado esse tempo, ele deu uma nova entrevista aqui no YouTube. Eu trago para vocês algumas coisas que ele falou. Eu vou deixar o link da entrevista completa aqui abaixo, mas eu tirei as partes mais importantes para a gente falar sobre. Então vamos tratar sobre este assunto. Eu sei que tem muita gente ainda curiosa, muita gente querendo saber tudo o que acontece de relevante, não tirando importância a nada, eu trago para vocês. Então vamos começar. Vou pedir para você deixar o seu like, obviamente, como eu peço sempre. Isso me ajuda muito com a divulgação, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando, daí ele entrega mais. Então já deixa o seu like, comenta aqui abaixo se você quer continuar recebendo notícias sobre esse caso. Já o primeiro comentário para tudo e comenta: quero, não quero, que daí eu vou entender. Se você chegou hoje aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva, faça parte da nossa família. Por aqui você fica sabendo de todas as notícias que estão bombando, digamos assim. E agora vamos começar. Fiz minhas notas, daí eu estar olhando para baixo. Leniel Borel, como eu disse para vocês, ficou mais de 1 mês sem falar com a imprensa, e nessa entrevista ele começou dizendo que ele quer fazer o bem, que ele quer ajudar por conta de toda essa tristeza que ele passou. Ele falou sobre dados: 32 crianças são mortas por dia, segundo dados da Unicef. Ele diz inclusive que esses dados estão defasados porque foram dados contabilizados antes da pandemia. O exemplo do filho dele, se ele puder utilizar o exemplo do filho dele, se ele puder salvar outras crianças, ele irá fazê-lo, e ele diz que precisa ir em frente. Daí foi perguntado para ele se as crianças dão sinais, se ele notou alguma coisa. Ele fala em 2 linhas do tempo, em 2 momentos, 2 linhas do tempo. Final de setembro, quando aconteceu a separação, e existem 2 momentos para o filho dele que perdeu a vida desse modo hediondo. Ele não queria se separar, ele contou, foi isso que eu entendi, e existem então os 2 momentos para o Henri, que ele como pai não queria essa separação, porque ele é filho de pais separados, ele sabe o que sofreu e sabe o que um filho de pais separados sofre. Ele conta que no início ele pegava o filho, que ele queria voltar para casa normal, tudo normal, e num segundo momento, quando a Monique contou que estava morando em outro lugar, lá com o Jairinho, o menino começou a mostrar sinais, reações diferentes, e foi aí que ele falou pro pai, inclusive, que o tio o machucava. Ele contou que falou com a Monique sobre isso, ele já tinha contado em outra instância, falou que queria falar com o Jairo, contou aquele episódio que ele falou com o Jairo e tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe, que ele fez o aviso, que olha, o meu filho disse que você dá apertado, abraço apertado, eu não quero nem apertado nem nada, sem abraço, não sei o que o Jairinho concordou. E tanto a mãe quanto o Jairo, como a gente sabe, negaram tudo isso dos abraços e de ficar sozinho. Também apareceu essa questão aí do menino ficar sozinho com o Jairo. Isso foi negado, e ele disse que mesmo sendo negado, que ele não queria que isso acontecesse, que ele tinha babá para isso, enfim. Todos os finais de semana, o menino não queria voltar para casa da mãe. O Leniel contou que começou a entender isso, que era nítido, o menino não queria voltar. Ele falou, inclusive, dos avós, pela parte da mãe, dos momentos mais tensos, quando o menino dava sinais, à maneira dele, né? Você e a Monique chegou a fazer ameaças para ele, dizendo: você não vai ver mais seu filho, só vai ver seu filho na justiça. Surgiu aí meio que uma briga na altura do carnaval, e depois disso ele ficou sabendo que essa altura bate com a altura da agressão da tal sexta-feira depois do carnaval. Agora imaginem um pai ligando todos esses pontinhos e vendo que realmente tinha alguma coisa de errado, e que ele, na altura, ele voltou a falar que ele não fez o exame de corpo de delito,
porque caso, se ele tivesse feito e não desse nada, ele ficaria sem o filho. Ele diz que é assim que acontece no Brasil. Ele não imaginava que a Monique podia ter participação no início, quando o menino se queixava e tudo mais, mas quando, na noite em que tudo aconteceu, quando ele recebeu o laudo, ele já sabia, ele ficou sabendo que o menino tinha sido assassinado, porque ele achou estranho ela não falar nada, e aquela história toda quando eles foram de casa para o hospital, a Monique e o Jairo, ser o Jairo dirigindo, ela que ia prestando socorro, sendo que ele é médico, que ele diz que conheceu o Jairo como médico. A Monique olhou o laudo, não falou nada, e hoje a gente sabe, ele reiterou, que o menino sofreu 23 agressões. 23 agressões. Daí o laudo, que, enfim, laceração hepática, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente já relatou aqui no canal durante toda essa investigação que foi feita pela justiça. Ele diz que só quer saber a verdade. Até hoje, ele não sabe o que aconteceu. A polícia não quis ouvir a Monique, isso foi falado também na entrevista, que a polícia não quis ouvir a Monique uma segunda vez, que ele leu a carta, o que é que ele achava sobre isso. Ele leu a carta, ele diz que tem inúmeras coisas mentirosas, que ela vai mentir outra vez e que em nenhum momento ela fala o que aconteceu. No meio dessas cartas, que a gente também já falou aqui no canal, ela nunca conta o que aconteceu entre as 19 horas, quando o Leniel deixou o filho com ela, e as 4 da manhã, que foi quando eles saíram para o hospital. Em cartas aí de páginas e páginas, em momento algum, ela conta isso. Ele diz que gostaria de ouvir a verdade dela. Na carta, ele diz que discurso mentiroso, falando que não sabia de nada, mas que pelas mensagens que hoje a gente, que é por conta da perícia, as mensagens que foram reveladas, tanto mensagem para babá, quanto para o pai, para tudo, que a gente sabe que ela sabia, né? É nítido que ela sabia de tudo, por conta dessas mensagens que foram descobertas. Babá, empregada, a mãe da Monique, ele fala que todas elas sabiam disso, ninguém disse nada. Ligou pro celular do filho, ele contou um episódio em que ele ligou pro filho, que o menino tinha um celular que ele tinha dado, que o menino estava triste, que ele não queria ir para casa da mãe. Ele contou outra vez que o tio machucava e o pai falou isso para a avó, porque a avó estava perto, e a avó falou outra vez que era mentira e inclusive falou que ele era muito inteligente, que estava armando para não voltar para casa da mãe, que esse negócio com o Jairo era tudo mentira. Olha isso, minha gente, um montão de gente vendo a criança nessa situação, ninguém falou nada. Ele contou sobre as idas à psicóloga, que a gente também já falou aqui. Ele falou sobre o relacionamento dele com a Monique, que eles ficaram juntos 10 anos, que foi um relacionamento conturbado no início, mas depois, quando ela engravidou e tudo mais, que ele vivia pro filho, que ele sempre foi muito família, e que ela sempre teve esse lado de querer mais, muito mais. A gente vê, não é? A delicadeza, só que não com que ela tratou a morte do filho, fazendo selfie na delegacia, indo pro cabeleireiro, tudo aquilo que já foi falado. Que ela sempre foi muito ambiciosa, disse ele, prepotente e soberba. Ele disse, inclusive, a Monique vendeu o filho dela. Essa foi a revelação que foi feita na entrevista. A parte que mais chocou, mas que se você analisar friamente, por conta dela não deixar de ter a vida que tinha e tudo, aquelas mensagens dela dizendo que vai ter que continuar bancando, a gente falou aqui no canal, ele diz que ela vendeu o filho dela. Se você analisar friamente, é isso. Ela não protegeu o filho, a gente já sabe, ele disse que mãe é para ser protetora, toda razão. Falou da relação que ele tinha com o filho, que ele vivia pro filho, que ele amava o filho. Enfim, é muito triste falar disso. Que o filho era tudo para ele, que foi o filho quem o ensinou a amar e que, mais chegando pro fim, ele diz que a polícia fez um bom trabalho e acredita e acha que a justiça irá fazer um bom trabalho igual. Eu acho também, eu espero também, e trarei para vocês todas as novidades que surgirem em relação a isso. Acredito que já não tem, a não ser que o pai faça novas declarações, mas o discurso dele é esse,
porque é isso que ele sente, é isso que ele viveu, não há como alterar. O que a gente pode saber daqui pra frente é realmente qual será o posicionamento da justiça em relação a penas e tudo mais. Comenta aqui abaixo, vamos bater papo, vou ficar de olho nos comentários, relembrando que isso é um caso delicado, merece o nosso melhor respeito, a nossa atenção. Vou ficar de olho, comenta a hashtag justiça, palavrinha mágica, se você não sabe, vai aqui abaixo que você vai ficar sabendo o que é. E agora eu vou indo, tá bom? Você, se puder, pelo amor de Deus, sexta-feira eu sei, mas fica em casa, tá bom? Se puder, fique em casa e fique seguro, que é muito importante. Fiquem com Deus, um beijo. Não esqueça de compartilhar, curtir, mandar pra amiga, todo mundo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!